Olá pessoal, hoje estamos aqui em mais um bate-papo de terças e quartas. Hoje vamos dar início aí a mais um ano. Hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro de 2026. Esse vídeo estou gravando indo para o trabalho. A ideia desse vídeo é só dar um vislumbre do que vamos iniciar nesse ano. Esse ano ele é um ano muito importante, muito interessante, com algumas expectativas um pouco altas. Esse ano, como todo final de ano, eu faço uma listinha dos objetivos do ano, como alguns de vocês devem fazer. A minha noiva odeia, ela não suporta fazer objetivos do ano, mas eu gosto muito. Uma coisa que eu aprendi da minha família, da minha mãe, que sempre fazia lá numa listinha, numa folhinha de papel, as listinhas do ano. Então eu sigo com essa tradição e acho bem interessante, porque nos guia, nos foca durante o ano para aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, quais são os objetivos desse ano? Primeiro, perder peso. Quero perder um pouquinho de peso para depois começar a ganhar um pouco mais de massa muscular. Principalmente por causa que eu estou noivo e eu pretendo me casar em 2027, daqui a um ano aproximadamente, e para isso quero estar em boa forma. Não estou obeso, né? Não estou gordinho, mas quero estar um pouco melhor, então comecei a fazer uma dieta, já faz mais ou menos uns 45 dias, eu acho, hoje da dieta. Perdi ali algum peso. Só com a alteração dos hábitos alimentares ali, eu já consegui perder uns 3 quilos. E assim, eu não peso muito, né? Eu tava com 80, na verdade. Eu lembro que eu atingi 80 quilos. Eu tenho 1,72 m. Aí eu me pesei novamente, eu tava com 78. Isso faz algum tempo já, quando foi a minha primeira vez que eu me pesei, que eu anotei. E depois eu comecei a minha dieta. Eu perdi uns 2 quilinhos ali, e aí eu vim perdendo peso, estou com 75. Faz um tempo que eu não me peso. Eu vou me pesar na quinta-feira, amanhã, que eu sempre me peso na mesma balança, no mesmo local. Numa balança dessas mais antigas, é uma balança do hospital em que eu trabalho. Então eu me peso lá para ter um registro um pouco mais fidedigno das minhas calorias. E esse é um dos objetivos, perder peso. Eu quero chegar a 72 quilos. Vamos ver se eu consigo nesse ano. Quero conseguir antes do final do ano, para depois já começar a fazer um pouco mais de exercício físico, começar a voltar um pouco mais para musculação. Eu já estou fazendo um pouco de musculação, mas eu estou fazendo um pouco mais de aeróbico e estou jogando tênis. Então eu estou perdendo um pouquinho de massa muscular também. O que não é uma coisa muito boa, mas para queimar um pouco dessa gordura toda que eu tenho, eu estou dando um foco um pouco maior nesse lado da atividade. Claro que eu não estou deixando a musculação 100% de lado, eu estou fazendo sim reforço muscular, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, estou fazendo uma atividade física assim para dar um reforço, mas ela não é intensa, né? Enfim, esse é um dos objetivos do ano. Outro objetivo é fazer mais exercícios físicos do que no ano passado. O ano passado foi um ano que eu meio que estagnei um pouquinho, fiquei um pouco para trás nos dias de exercício. Eu fiz 63 dias de exercício no ano passado. Isso tudo eu vou registrando, tá, pessoal? No meu caderninho lá que eu tenho, não é meio um caderninho, é um grupo de WhatsApp que eu tenho, eu, minha noiva e minha mãe, onde a gente manda ali foto das refeições, né? Ou quando a gente vai fazer algum exercício, a gente manda ali, só pra gente ter um registro, acompanhar e se motivar, né? Porque uma das coisas mais importantes quando a gente fala de perder peso é justamente ter uma rede de apoio, justamente ter pessoas ao nosso redor com o mesmo objetivo, perder peso, fazer exercício, né? Se desenvolver. Isso ajuda muito e te motiva a fazer algumas coisas. Outro objetivo
que eu tenho, além de perder peso, fazer mais exercício, é ler mais. Esse ano eu quero que a leitura seja o meu hobby principal, o meu mecanismo de fuga principal. Ou seja, eu quero, quando eu estiver tentando relaxar, que a leitura venha como sendo mais importante do que assistir uma série, do que assistir um filme, do que jogar um videogame. E isso se faz sendo insistente. Porque ler, para quem não tem o hábito de ler, é algo complexo e que exige um pouco de dedicação. A minha noiva adora ler. Ela lê muito mais do que eu, disparado, e eu percebo que é uma coisa que me faz falta, que eu deveria ler um pouco mais. Ano passado eu já tinha um objetivo de ler pelo menos 2 livros por ano. Eu consegui ler 3 no ano passado. É pouco, 3 livrinhos, sendo que 2 foram livros, um livro físico, um livro digital e um audiobook. Foram esses 3 livros que eu tive acesso, né? Um audiobook, claro, não é considerado exatamente leitura, mas foi uma forma de conseguir. Eu li O Pequeno Príncipe, o Dom Casmurro e Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Daniel Carnegie. Esse foi o audiobook, aliás. Muito bem. Depois, e agora esse ano, eu não tenho exatamente o objetivo de quantidade de livros. Eu tenho o objetivo de transformar a leitura num hábito de fuga, num hábito de relaxamento, num momento em que eu tenho para mim, para relaxar, para ficar de boa, e que isso se torne mais medular, né? Que eu goste mais. Para isso, justamente, eu já comecei a ler a Animal Farm, né? Do George Orwell. Comecei agora nessa viradinha de ano. É um livrinho pequeno, estou começando a ler em formato digital, no Kindle. Kindle é uma coisa maravilhosa, pessoal, ajuda muito. Não é tão caro assim, R$600, eu acho. Pelo menos eu comprei, acho que paguei R$600 na época. Comprei uma das versões mais modernas ali. E aí você vai comprando um e-bookzinho para quem lê pouco, né? Ele não lê pouco, eu digo, não tem ainda o hábito muito grande, o hábito de leitura, vale a pena tu comprar assim um exemplar do livro e ir lendo conforme tu vai concluindo os livros, né? Não vale a pena tu assinar um clube de leitura, uma coisa do tipo, porque acaba que o gasto não compensa a tua velocidade de leitura. Muito bem. Além desses objetivos, eu também tenho objetivos financeiros. Quero, não sei se todos sabem, mas eu trabalho como cirurgião e um dos meus objetivos esse ano é justamente fazer mais cirurgias particulares do que eu fiz no ano passado. Eu venho acompanhando minhas cirurgias, eu venho registrando tudo, né? É um hábito que eu tenho desde muito cedo, registrar tudo que eu faço, né? Eu fico registrando, anotando, né? E acho que eu estou aqui trabalhando em Joinville há mais ou menos, faz uns 4 anos, esse ano é o 5º, e eu notei que está aumentando assim, o volume de cirurgias particulares, e é uma coisa interessante de se registrar, e é um bom objetivo, né? Porque não porque paga muito mais, porque pelo volume de cirurgias particulares que a gente tem, é uma cidade que tem muitos convênios e que o SUS funciona muito bem, então é difícil de tu conseguir um paciente particular aqui em Joinville. Eles existem, eles estão por aí, mas é um pouco mais difícil deles chegarem até a gente, né? Então a gente vai registrando, vamos trabalhando um pouco com o marketing digital, um pouco enfim, tentando fazer com que esses pacientes cheguem mais até mim. E esse é um dos meus objetivos desse ano também. Então, ler mais, fazer atividades físicas, perder peso, conseguir mais pacientes particulares e, a princípio, esses são os objetivos que eu pensei até agora.
Ainda quero elaborar um pouco mais, ainda quero... Ano passado eu bolei um objetivo muito interessante e eu recomendo que todo mundo faça isso, pessoal. O objetivo, ele é muito simples. Fazer uma coisa diferente por mês. E aí você anota. É difícil, pessoal. É difícil fazer uma coisa diferente todo mês, porque você acaba tendo que se esforçar, pensar e planejar coisas fora do padrão. Eu fiz ali minha listinha de 12 coisas, né? E eu fui fazendo e colocando elas na lista. Depois eu compartilho com vocês o que eu fiz de interessante. Eu lembro que setembro foi um mês que eu quase não fiz nada de diferente, fiquei um pouco até chateado, mas eu consegui arranjar ali mais ou menos umas atividades diferentes que eu fiz, mas foi bem interessante. Eu vou compartilhar com vocês juntamente nos vídeos ali, no Instagram, enfim, no YouTube, para que vocês tenham acesso a essa lista. Eu acho legal e é uma boa atividade, pessoal, porque aí você tem a percepção de que o tempo está passando de uma maneira que você aproveite. E outra coisa muito legal que eu faço é manter o registro das coisas boas que aconteceram esse ano. Sempre que você tem uma situação em que você faz algo legal, conhece alguém legal, ou alguma coisa do tipo, anota, registra isso, pessoal, porque a gratidão é uma coisa muito importante e que nos faz muito bem. Uma pessoa grata, ela é uma pessoa mais realizada, ela se sente mais realizada. E esse é um sentimento importante que nós, como seres humanos, precisamos ter justamente para se sentir bem. E acho que esses aí foram os meus objetivos. Eu vou tentar ver se eu faço de novo esse ano esse objetivo de fazer uma coisa diferente, mas eu queria dar alguma alterada nele, fazer ele ser um pouco mais específico. Eu ainda não pensei bem como que eu vou fazer, mas eu vou pensar em algo. Tá bom, pessoal? Esse foi só um bate-papo rápido, até eu chegar no trabalho. Já estou quase chegando. E é isso aí. Abraço a todos, fiquem bem, um ótimo início de ano. Desejo muitas felicidades, muita paz, muita saúde para todos e muito sucesso para todo mundo. Abraço, pessoal, e tchau, tchau.